Pessoal do Help Química, sejam bem-vindos à nossa aula de número 83. Nessa aula, pessoal, nós estaremos dando início à playlist de capítulo número 9, né, que faz parte do ensino de Química do segundo ano do ensino médio. Nesse ramo, então, da Química, galera, estaremos dando início aos estudos das propriedades coligativas. O que seriam, então, as propriedades coligativas, então, pessoal? As propriedades coligativas, elas seriam um ramo da química, então, pessoal, destinado a estudar as temperaturas de fusão e ebulição dos materiais em gerais, né? Geralmente, a maioria que nós focamos aqui nas propriedades coligativas e que cai também nas provas de vestibular é o comportamento das temperaturas de fusão e ebulição da água, né? E nós relacionamos agora não apenas com a temperatura, mas também com a pressão, né, envolvida ali naquele meio, e para isso nós aprofundaremos um pouco mais em alguns conceitos de pressão além daqueles já vistos nos estudos dos gases, certo? E também nós veremos aqui nas propriedades coligativas o que aconteceria se, com essas temperaturas de fusões e ebulições quando fossem a eles adicionados algum soluto, beleza? Nessa nova solução. Esses assuntos de propriedades coligativas, na minha opinião, é uma das matérias mais legais da química, entendeu? Embora, vou confessar que eu não acho fácil, mas eu acho uma das matérias mais legais, né? E só que vai ser necessário botar a cachola para funcionar, porque fácil não vai ser. Então vamos lá. Para começar então a falar dessa aula, nós vamos falar de um carinha, de um gráfico, né? Vamos começar ilustrando aqui através de um gráfico. Esse gráfico aqui, pessoal, ele agora vai ter que fazer parte da nossa vida enquanto estudante de química. Por quê? Ele é um gráfico que relaciona as temperaturas sólido, líquido e gasoso, relacionando com a pressão em miligramas de mercúrio, né, em milímetros de mercúrio, perdão, pela temperatura em graus Celsius. Então, pessoal, neste lado do gráfico, nós temos os materiais no estado sólido. Neste lado do gráfico, nós temos o nosso material no estado líquido. E deste lado do gráfico, nós temos os nossos materiais no estado gasoso. Se nós formos fazer um estudo minucioso desse gráfico, vamos pegar alguns pontos distintos nele. Então, vou pegar um ponto aqui que eu vou chamar de ponto 1. Eu vou pegar um outro ponto aqui em cima, que eu vou chamar de ponto 2. E eu vou pegar um outro ponto aqui, que eu vou chamar de ponto 3. No ponto 1 aqui, então, pessoal, observem que se nós ligarmos esses pontos aqui do eixo da temperatura com o eixo da pressão, né, lembrando que eu estou analisando um gráfico qualitativo, vocês observem que esse ponto que eu escolhi 1, essa temperatura qualquer, que eu não sei qual que é essa temperatura, então eu vou chamá-la de X, beleza? E essa pressão aqui qualquer também, que eu também não sei qual é, e eu vou chamar de X'. Nessas condições de X e de X', eu tenho um material no estado sólido, beleza? Beleza, né, pessoal? Agora, nessa outra condição aqui, né, que eu vou pegar aqui um outro ponto aqui no gráfico e vou ligar a esse mesmo ponto relacionando com uma temperatura qualquer. Então, como se trata de um gráfico qualitativo, eu não sei quantos que essa temperatura vale. Então eu vou chamá-la de X2 e a minha pressão aqui, que eu também não sei qual é, eu vou chamar de X'. Agora, o meu ponto aqui, qualquer, o meu ponto 3, né? Vamos então lá para o ponto 3.
mesma coisa. Vou ligar aqui a temperatura, que eu vou chamar aqui de X3, beleza? Com uma pressão qualquer, que por um acaso é a mesma pressão aqui do X, né? Vamos chamá-lo de X1. Então observem, pessoal, que um mesmo gráfico ele me deu em 3 pontos diferentes três comportamentos distintos da matéria, né? Então, em um ponto de pressão e temperatura é sólido, em um ponto de pressão e temperatura é líquido, e um ponto de pressão e temperatura é gasoso. Mas observem, pessoal, que se eu baixar este ponto aqui, né, se eu manter a mesma temperatura, mas eu baixar a pressão, né, desse carinha aqui, que eu vou chamar essa pressão aqui de X bolinha, na pressão X bolinha, esse mesmo carinha, que é uma pressão maior, era sólido, ele a uma pressão menor, ele pode ser líquido. Perdão, líquido não, gasoso, tá vendo? Então, aqui neste lado aqui, ó, nós tivemos uma variação de pressão, nós tivemos um ΔP aqui, beleza? O delta na química geralmente sempre indica variação, né? Então é legal vocês começarem acostumando com essas nomenclaturas, porque daqui adiante veremos, o delta vai estar sempre aí aparecendo para vocês. Então, pessoal, observe que a uma mesma temperatura eu pude obter um cara que ele era sólido a um determinado momento, mas esse mesmo cara, na mesma temperatura, só variando um pouquinho a pressão, ele também pode ser gasoso. Agora, galera, uma outra curiosidade aqui para nós também é que isso pode ocorrer aqui também no ponto 2, né? Se eu baixar a minha pressão, ele pode virar gasoso, e aqui no ponto 3, se eu aumentar minha pressão, o que era gasoso pode se tornar líquido, né? Essa explicação que nós temos para o comportamento físico das moléculas, né, que nós aprendemos lá na nossa playlist de primeiro ano do ensino médio, né, que é um dos primeiros comportamentos. Só que aí vocês percebem que se caminharmos aqui com a temperatura, com a pressão, nós podemos fazer tipo um joguinho, uma brincadeira com as mudanças de estados físicos. Por exemplo, se eu escolher aqui neste exato ponto aqui, vocês observem que eu tenho um carinha que ele tem um comportamento tanto de sólido, tanto de líquido, né? Nós temos os dois estados físicos da matéria. Mas e se eu escolher um outro ponto qualquer, um ponto aqui? Vocês observem que agora, nesse ponto que está uma determinada pressão e uma determinada temperatura, o meu material ele é líquido e ele é gasoso, tá? Aqui vamos supor que nós estejamos fazendo um estudo minucioso para a água, beleza, pessoal? E se eu escolher esse ponto aqui, por exemplo, de baixo, eu tenho sólido e gasoso. E um ponto que eu sei que talvez a maioria aí que é bem curiosa, a maioria que gosta de perguntar as coisas, que gosta de participar mesmo, deve estar se perguntando: e esse ponto onde as 3 curvas se encontram? Eu vou ter o estado físico sólido, líquido e gasoso? Sim, vocês terão aqui nesse exato ponto onde que as 3 curvas se encontram, nós dizemos que é o ponto triplo. É o ponto triplo da matéria. Esse ponto triplo aqui, pessoal, eles só ocorrem em determinadas temperaturas, em determinadas pressões específicas. Então é assim que ocorrem. Elas ocorrem apenas para materiais específicos da matéria, né? Apenas para alguns materiais ou outro. Pessoal, tirando, eu sei que a maioria deve ter uma galera que
que está acompanhando a minha aula aqui agora, que deve estar se perguntando: caraca, como deve ser nós termos um ponto triplo, ter a mesma coisa ao mesmo tempo, gasosa, líquida e sólida? Bom, pessoal, sólido e gasoso a gente conhece da naftalina, né? É fácil de entender. Líquido e gasoso também, né? Que é o ponto de ebulição da água aí da nossa casa. E o sólido e líquido também, né? Quando nós colocamos uma pedrinha de gelo, ela começa a derreter para a parte sólida e líquida. E quando tem o ponto triplo da matéria? Então, vocês querem ver? Separei um videozinho especial que eu vou estar colocando aqui nessa aula para vocês verem, beleza? É um vídeo rapidinho, apenas um minutinho de um experimento realizado dentro de um laboratório. Vejam o ponto triplo da matéria para vocês matarem a curiosidade que esse professor de vocês fala dentro de sala e às vezes não mostra. Eu vou mostrar aqui para vocês e depois nós continuamos a nossa aula. The whole thing just gone. Oh. I was about to say I think the whole thing's solid, and now it's. Jesus. Keep working or? I'm starting to get a little bit nervous like that story you just told us about explosion. Oh my god. Galera, curtiram lá o videozinho do experimentozinho lá? Então tá, se vocês curtiram, não esquece de deixar o like aqui embaixo, aqui no cantinho do vídeo aqui, pra mim não, tá? E não esquece também de compartilhar com os coleguinhas no Facebook, no Twitter e qualquer rede social que vocês tiverem não, beleza? Pessoal, então voltando à aula aqui então, vamos ver uma das vantagens que as propriedades coligativas nos trazem e um dos estudos que elas nos fazem. Nós vimos lá na aula de número 71, né, na playlist dos gases, né, que a pressão ela é uma força pela área que nós temos. Então a panela de pressão, por exemplo, o que está acontecendo aqui dentro em relação a pressão atmosférica, ao que nós temos no ambiente, né? Nós diminuímos a área, certo? Se houve aqui uma diminuição da área, consequentemente, por isso nós tivemos um aumento da pressão, correto? Então, olha só que interessante o estudo das propriedades coligativas. Para essa água que está aqui dentro dessa panela entrar em ebulição, ela precisa vencer essa barreira do ar que está aqui, impedindo, certo? A ebulição dela começar a acontecer. Só que, se nós temos um aumento de pressão, isso significa que nós temos um aumento do ar. Vocês concordam comigo? Por isso, nós aqui temos dois gráficos da panela de pressão. O que acontece aqui? Aqui é quando nós estamos trabalhando a pressão ambiente, que é uma atmosfera, beleza? E aqui é quando nós estamos trabalhando dentro da panela de pressão. Então, galera, aqui que vem a parte interessante da aula de hoje. Porque olha só o que acontece. Suponhamos que nós estamos fervendo aqui nessa panela de pressão a água pura. Concordam comigo? Então aqui vai aumentando a temperatura, vai aumentando a temperatura, vai aumentando a temperatura loucamente, beleza? E só que para entrar em ebulição dentro da panela de pressão, a barreira, né, fica mais difícil de se romper, porque você está com a maior pressão. Por consequência disso, dentro da panela de pressão, a água vai ferver a 120 graus, beleza? Então aqui você tem uma variação de temperatura, né? Você tem um ΔT de 20 graus Celsius.
esses 20 graus Celsius que variam aqui na temperatura, nesse ΔT, é que é o responsável pelo cozimento dos alimentos melhor dentro da panela de pressão. Então, por exemplo, se vocês fossem por o Monte Everest, que a água ferve a 78 graus, como que vocês irão cozinhar uma batata lá? Nunca, né, pessoal? Vocês não iam conseguir cozinhar a água fervendo a 78 graus, essas batatas não iam ficar cozidas nunca. Então, para vocês cozinharem uma batata no alto do Monte Everest, vocês têm que levar uma panela de pressão, entendeu? Que aí a água vai ferver a 120 graus. Tranquilinho, pessoal? Quando isso acontece, nos faz chegar em outro assunto bem interessante das propriedades coligativas, que seria esse daqui, por exemplo. Eu tenho aqui 2 panelas já com a água fervendo. Lembra que ferver é quando está fazendo blug-blug, beleza? A panela sem tampa, que é essa daqui, e a panela com tampa, que é essa daqui. Né? Observem que essas aulas de propriedades coligativas elas têm bastante gráficos, bastante desenho, bastante demonstração. Isso é uma parte bem legal da química, bem interessante. Por quê? Por que eu estou mostrando esses 2 desenhos aqui para vocês? A panela que está destampada, quando a água ferver, vocês não podem mexer na chama do fogo, do fogão, né? Mas já a panelinha que está tampada, quando a água ferver, o que vai estar acontecendo aqui dentro? Nada vai ser do que esse vapor vai estar recirculando dentro da panela. Beleza? Então vocês podem, quando a água ferver, abaixar o fogo, né? E assim estarem economizando gás. Olha que legal, a química auxiliando até na economia das donas de casa, dos pais de família, para economizar gás. Agora já nessa daqui, por que nós não poderíamos baixar? Porque primeiro que o vapor vai estar saindo para o ambiente e dessa forma vai estar perdendo calor para o meio. Entendeu? Então, por mais que essas panelinhas com tampas e sem tampa não tenham a pressão que nós encontraremos aqui em cima na panela de pressão, né? Elas também pode ser diminuir a temperatura devido ao calor que vai ficar recirculando dentro dessa panela com tampa, né? Já aqui em cima na panela de pressão nós também podemos baixar a temperatura pelo mesmo motivo, que vai ficar recirculando aqui dentro e não vai perder calor. Beleza? Então tá bom, pessoal, por aqui finaliza a nossa primeira aula da playlist de propriedades coligativas. Não esquece de deixar aquele like se vocês gostaram. Se não gostaram também pode deixar um dislike aí, mas só nos expliquem por que não gostaram pra gente estar melhorando aqui nas aulas do canal. Beleza? Então tá bom, galerinha. Um abraço a todos, foi um prazer muito grande dar aula pra vocês, tá? Espero de verdade que vocês gostem. Que foi feito com muito carinho essa aula pra vocês, tá bom? Abraço e até já.